Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A gente vai estar dando uma olhadinha hoje sobre os Elf. A gente falou no último episódio, fiquei curioso, dei uma pesquisadinha e coletei algum material sobre esse Lamanita. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aí. Já tinha ouvido falar? Eu não tinha ouvido falar mesmo antes sobre esse nome, sobre esse episódio. Então, em 1834, 4 aninhos aí depois que foi criada a igreja, teve um acampamento de Sião. Não é esse acampamentinho aí com fogueira e marshmallows, mas os membros estavam reunidos ali, provavelmente numa viagem, em alguma missão, alguma coisa assim. Então foi publicado no Times and Seasons, que é um jornal da igreja da época. Então esse relato então, obviamente vai ser apologético. Ele mostra aí que Joseph afirmou ter tido conhecimento de um esqueleto, pelo poder do Todo-Poderoso. Ele ficou sabendo de um esqueleto que seria encontrado ali em Illinois e que era de um guerreiro. Um guerreiro que morreu ali naquela última guerra do livro de Mórmon, entre os nefitas lamanitas, os últimos habitantes ali das Américas, até só sobrar lamanita. Então, para quem quiser dar uma conferida, é o Times and Seasons, volume 6, número 1, página 1076. A publicação se chama Zelf, o The White Lamanita Warrior. Então diz lá: estávamos acampados na margem do rio Illinois até terça-feira. Durante nossas viagens, visitamos vários montes que haviam sido levantados pelos antigos habitantes deste condado, os nefitas, lamanitas, etc. E esta manhã fui até o topo de um monte alto perto do rio, acompanhado dos irmãos. Os irmãos adquiriram uma pá e enxada e, removendo a terra até a profundidade de cerca de 1 pé, deve ser tipo uns 30 centímetros, descobriram o esqueleto de um homem, quase inteiro, e entre suas costelas havia uma seta lamanita, que evidentemente causou a sua morte. O Elder Brigham Young ficou com a seta. A contemplação da paisagem à nossa frente produziu sensações peculiares em nosso peito e as visões do passado, sendo abertas para minha compreensão pelo Espírito do Todo-Poderoso, fez eu descobrir que a pessoa cujo esqueleto fora antes um de nós era um lamanita branco, um grande e forte homem, e um homem de Deus. Ele era um guerreiro e chefe sob o grande profeta Omandagus, que era conhecido no Monte Cumorah, ou no Mar Oriental, nas Montanhas Rochosas. Seu nome era Zelf. Um dos ossos de sua coxa estava quebrado por uma pedra lançada de uma funda, quando em batalha pela seta encontrada entre suas costelas, durante a grande e última luta dos Lamanitas e Nefitas. Bom, é isso aí que está registrado ali. Lembrando que os índios das Américas, eles eram considerados santos da América do Norte, do Central ou da América do Sul. Todos esses índios, pela igreja, são considerados descendentes do povo do livro de Mórmon. Se todos os nefitas morreram, então são descendentes dos lamanitas. Vamos dar uma olhadinha aqui no site oficial da igreja, o que a igreja fala sobre esse evento. Então, se você quiser dar uma lidinha no site da igreja, tá lá no livro História da Igreja na Plenitude dos Tempos, capítulo 12, ele fala sobre o acampamento de Sião. Então, fala assim, basicamente, era um exército da igreja, esse acampamento de Sião, e ele era mais voltado para a questão espiritual, né? Era um exército religioso. Então, aqui no site da igreja está dizendo que eles marchavam, ou trilhavam o caminho deles ali durante a semana, e nos domingos eles paravam, descansavam, faziam reuniões, partilhavam o sacramento. Beleza. Inclusive, o Joseph citou assim sobre esse acampamento: Deus estava conosco, e seus anjos seguiam adiante de nós. E a fé do nosso pequeno grupo era inabalável. Sabemos que os anjos nos acompanhavam, pois vimos-los. Olha, eles viram os anjos. Aqui no site da igreja consegui mais alguma informação. Então, eles encontraram essa ossada 2 de junho de 34.
Eles falaram também que o local onde eles encontraram os ossos tinha 3 pilares, como se fossem altares ao redor assim, do corpo. Ruína desses altares. A gente já falou anteriormente, eu acho que esse História da Igreja na Plenitude dos Tempos deve ser tipo um compilado, que ele é um único volume bem menor do que o History of the Church. Bom, esse trecho que a gente leu, se quiser conferir numa fonte mais anterior a essa, é o History of the Church, volume 2, página 80. Eu dei uma conferidinha lá, realmente é isso que está escrito. Tô dando uma olhadinha numa outra fonte aqui, Lawrence O. Anderson. E nos anos 60 ele fez um estudo sobre essa questão dos elfos. Pelo que eu tô vendo, ele devia ser um historiador, um cientista, alguma coisa assim. Ele basicamente fala assim, não, os membros da igreja, as pessoas, no geral, né, devem se tornar familiarizados, ou seja, né, estudar as questões que a gente precisa estudar. Ele colocou ali astronomia, cultivo do solo, mineralogia, geologia, história, eventos sociais, atuais, profecias, política, enfim, bacana, tá, sim, concordo. Aí depois ele falou ali que um dos campos interessantes para se estudar é a arqueologia. Eu curto bastante a arqueologia, mas ele falou, então nos tempos de Joseph, esse estudo seria chamado de estudo da antiguidade. Ele comenta que Joseph traduziu o livro de Mormon, começou a estudar várias coisas. A gente sabe, Joseph ele era bem interessado na questão religiosa antes, né, de restaurar a Igreja Sud. Depois ele começou a se envolver com tradução, então ele começou a curtir bastante a questão de línguas, né, estudar algumas línguas. Aí o cara comenta aqui que Joseph ficou bem interessado depois em questões científicas, né, descobertas científicas, arqueológicas, focado principalmente na história dos antigos habitantes das Américas. Inclusive não era só uma questão de Joseph, a gente sabe que na época ali a comunidade em torno de Joseph era muito interessada e levantava suas hipóteses e ideias de onde que vieram os índios americanos e quem eles eram, o que eles acreditavam. Aqui, ó, que ele comentou, sabe quem estava presente aí nesse evento? Heber C. Kimball. Pelo que eu me lembro, esse Heber C. Kimball é aquele que a gente comentou na parte da poligamia, que Joseph falou, eu vou casar com a tua mulher com a tua filha. Depois ele falou, não, ele tava brincando, mas a tua filha eu tô aceitando, né? E casou com a filha dele, novinha. Então, ele tava lá quando esse esqueleto foi encontrado. Pelo que ele tá falando ali, não foi logo ali, ó, encontraram o esqueleto e Joseph começou a profetizar. Tá dizendo que não, que foi depois. Ele comenta o que Heber C. Kimball escreveu sobre esse dia, né? Pelo jeito ele escreveu no diário dele. Tá escrito assim, ó, no terceiro dia, na terça-feira, nós subimos, vários de nós, com Joseph Smith, ao alto de um monte às margens do rio Illinois, que ficava a várias centenas de metros acima do rio. No pico do monte, onde tivemos uma agradável vista da área ao redor, nós pudemos avistar o topo das árvores, na campina ou no prado, de cada lado do rio, tão longe quanto nossos olhos podiam ver. Foi o cenário mais agradável que já vi. No alto deste monte havia a aparência de 3 altares, que haviam sido construídos de pedra, um acima do outro, de acordo com a antiga ordem. A terra foi espalhada sobre os ossos humanos, e isso causou-nos sentimentos muito peculiares ao ver os ossos espalhados daquela maneira, os quais haviam sido mortos em épocas passadas. Nós nos sentimos impelidos a cavar, e cavamos com uma pá e uma enxada e prosseguimos a retirar a terra. A quase 70 centímetros, olha, 70 centímetros de profundidade, nós descobrimos o esqueleto de um homem, quase inteiro, e entre 2 de suas costelas nós encontramos uma flecha de índio, a qual evidentemente havia sido a causa de sua morte. Nós pegamos os ossos da perna e da coxa e levamos conosco para Clay County. Todos os 4 ossos pareciam saudáveis. Elder B. Young, Brigham Young provavelmente, ainda tem a flecha em sua posse. É comum encontrar ossos sobre a terra neste local. No mesmo dia prosseguimos em nossa viagem. Enquanto estávamos a caminho, nos sentimos ansiosos em saber quem era a pessoa que havia sido morta por aquela flecha. Foi feito a saber Joseph que ele havia sido um oficial que caiu em batalha na última destruição entre os Lamanitas, e seu nome era Zelf. Isso nos fez regozijar muito, pensar que Deus era tão cuidadoso conosco em mostrar essas coisas a seu servo. O irmão Joseph inquiriu ao Senhor e isso foi feito saber em uma visão. Então isso aí está registrado naquele Times and Seasons que eu falei, em fevereiro de 1845, então olha aí, é bem depois do que aconteceu, 11 anos depois do acontecido. Então esse historiador Lawrence Anderson, parece para mim que ele é um membro da igreja apologético. Ele citou aqui, eu estava estudando essa questão aqui, né? Então, no relato de 1948 do documentário da igreja sobre essa questão dos Elf, foi citada essa história aí. Mas, dando uma olhadinha na edição de 1904, tem algumas mudanças. Eu acho que o cara nem estava procurando mudanças na história. Eu tô dando aqui, tá ok, a mesma coisa, daí chegou na parte aqui que realmente ficou diferente. Tá dizendo, depois que eles encontraram a flecha, tá dizendo, o Elder Burr Riggs guardou a flecha. Não sei se faz muita diferença, talvez esse cara pegou
e guardou e depois entregou pro Brigham Young? Pode ser, talvez. Mas uma parte aqui que realmente muda, interessante, é a questão que fala que ó, o esqueleto que tínhamos visto era de um lamanita branco. Não tinha falado que o lamanita era branco? E aqui continua ainda, o qual era grande e forte, um homem de Deus. Ele era um guerreiro e líder sobre o grande profeta Onandagus, o qual era conhecido desde o mar oriental até as montanhas rochosas. A maldição foi retirada de Zelf. Então, a maldição, pelo que eu estou entendendo, é a questão da pele, né? Eles diziam que a pele negra era uma maldição. Então, por isso que ele era branco. Ele era um lamanita, era branco por quê? Porque a maldição foi tirada. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, talvez. Vamos continuar. Essa parte já não estava na revisão ali do documentário da igreja, né? Foi retirada essa parte. Aí fala que a perna dele tinha sido quebrada logo antes dele levar a flechada e morrer. Então, o documentário anterior, que estava alterado, era de 1948. Aí o documento da igreja mais original é o de 1904, a edição, né? Então esse historiador faz o comentário dele e fala, o pessoal que produziu esse documentário aqui, parece que não analisou direito todos os documentos referentes a essa história aí, né? Porque teve alteração na história. E ele falou, inclusive tem o diário de Joseph Smith sobre esse evento. Ele falou, um carinha chamado Fletcher Hammond fez um exame do microfilme do diário original de Joseph e relatou. Tô dando uma olhadinha aqui na análise que ele fez. Ele falou, o pessoal copiou algumas coisas erradas. Na história oficial de Joseph, no diário dele, escrito ali a pena pela mão dele, tá dizendo que, eles falaram, Onandagus, que era o carinha ali, o profeta, conhecido do Monte Cumor até as Montanhas Rochosas, não foi isso que Joseph falou, né? No original tá dizendo que não era Monte Cumor, tá dizendo do Mar Oriental até as Montanhas Rochosas, tá? E outra diferença também, que no original Joseph não falou que era a última batalha Lamanita-Nefita, ele falou que era uma grande luta. Tá bom? Interessante essa análise, né? Porque é isso, a gente às vezes vai se basear em alguma fonte achando que tá correto. Não que isso, né, até então faça alguma diferença muito grande, mas é super interessante a gente analisar documentos o mais próximo possível da realidade expressa ali na época. Uma pessoa fez um comentário no estudo desse cara, dizendo assim, olha, é interessante que Joseph tenha citado esse nome, Onandagus, e que esse nome tivesse sido muito conhecido entre os habitantes das Américas. Por quê? Porque tem uma região em Ontário, no Canadá, que se chama Onondaga. Essa região foi justamente colonizada pelos índios Micmac, os quais teriam uma escrita muito semelhante aos caracteres do Livro de Mormon. Seria apenas coincidência? Bom, esse carinha fez eu dar uma pesquisada sobre isso, então realmente tem alguns lugares no Canadá e também em Nova York com esse nome. E então eu dei uma pesquisadinha, da onde que esse nome surgiu? Ele falou, era o nome de uma tribo antiga que vivia basicamente ali perto de Nova York. Eu pensei, opa, tá, interessante. Quando que o europeu descobriu essa tribo? Daí falou ali nos anos 1600. Então, daí aí faz muito sentido, né? O cara fala ali, será que é só coincidência? Não, não é coincidência. Joseph morava ali em Nova York. Ele teve 200 anos de história sobre essa tribo para ele poder aprender esse nome, simplesmente saber que existe essa tribo e esse nome, e ter usado esse nome, simples assim. Não é uma revelação, não. Olha só como é que se produz a fake news aqui. Se eu fosse um membro com bastante preguiça de estudar, de procurar correr atrás, cara, eu ia olhar isso e já ia começar a espalhar, ia falar, nossa, cara, olha, como Joseph teve revelação, né, olha, esse nome existia, tá? Não, é bem simples de entender isso aí. E daí ele falou ainda, o que ele falou? Que a escrita era muito semelhante aos caracteres do Livro de Mormon. Corri atrás sobre essa informação, então tá dizendo ali que, cara, os Onondaga era uma tribo que eles tinham uma linguagem, sim, uma comunicação, mas eles não expressavam ela escrita. Eles até registravam alguma coisa para escrever, para deixar guardado informação, mas não era realmente uma escrita do que eles estavam falando. Então tinha alguns simbolozinhos, mas assim, cara, não tem nada a ver com os escritos do Livro de Mormon, com aqueles caracteres que a gente tem conhecimento. Então é isso, membro da igreja, não fique tão emocionado quando você vê umas informações assim, dá uma estudada, caramba, né, antes de até fazer um comentário. Por exemplo, eu fiz um estudo assim muito rápido, entendeu? Isso aqui deu tipo uma meia hora aqui, deu dando uma pesquisada sobre essa tribo e a forma de linguagem, quando ela foi descoberta e tudo. Então assim, provavelmente deve ter gente que estudou muito mais que eu sobre essa tribo. Se tiver alguma besteira que eu falei, me corrige. Mas a princípio é isso. Joseph, tranquilamente, ainda mais morando em Nova York, poderia sim ter conhecido essa tribo, a história dessa tribo, e simplesmente ter citado esse nome ali na revelação dele. Tem um site bem bacana que eu gosto de adquirir algumas informações, só que ele é em inglês, é o Mormon Think, como se fosse, né, o pensamento mormon, o pensador mormon. Não tô lembrado, não tenho certeza se ele é apologético ou crítico, mas ele aborda bem certinho os dois lados. O que a igreja diz, o que os críticos dizem, o que a gente pode chegar numa conclusão sobre em cima de um estudo. E eles abordam esse assunto do Zelf.
Ele dá umas informações novas que eu não abordei aqui. Por exemplo, ele fala que tem vários registros, tipo diário de membros da igreja que estavam lá presentes no local. Então a gente já viu aqui do Heber C. Kimball e de Joseph Smith, né, que está registrado ali no History of the Church. Ele fala umas informações a mais, por exemplo, ele falou que esse Lamanita era um guerreiro Lamanita chamado Zelph, que foi descrito como um Lamanita branco aliado dos Nefitas. Então ele estava lutando contra os seus, né, os Lamanitas mesmo. Eles comentam assim também que os eventos do Livro de Mormon, a crença tradicional da igreja é de que aquilo aconteceu em toda a América, Norte, Central, Sul. E a história desse Zelph reforça essa crença. Mas a gente já abordou, acho que deve ter um episódio chamado Geografia do Livro de Mormon, alguma coisa assim, ou Estudos, que fala que recentemente tem alguns estudiosos da igreja, né, não é gente contra, que, começa a estudar essa tal geografia do Livro de Mormon e entende de uma outra forma. Pensa, não, isso aqui não aconteceu dessa forma. Tem grande chance de ter acontecido só na América Central. Mas esse pessoal até fala que Joseph nunca citou essa história aí do Zelph. Mas, enfim, a gente tem alguns relatos sobre isso. Porque se o pessoal for acreditar nessa questão da geografia só ser na América Central e Joseph encontrar, né, uma guerra Lamanita-Nefita lá em Nova York, daí complica as coisas. E eles comentam ali sobre o ponto de vista dos críticos. De acordo com os críticos da igreja, o relato de Zelph apresenta problemas significativos tanto para a crença tradicional de que o povo do Livro de Mormon povoou todo o continente das Américas do Norte e Sul, quanto para o novo continente da América Central. Então, isso aí complica para acreditar nessa história. E ele ainda continua. Como o incidente do saltério grego, olha aí a gente falando do saltério grego, eles também acreditam que isso mostra uma tendência de Joseph de inventar revelações na hora para atender aos seus propósitos. Sim, isso aí eu chego nessa conclusão também. A gente não tem o universo Marvel, o universo DC hoje, então o Joseph estava criando o universo Mormon. E tudo que ele encontrava, ele tentava encaixar por revelação dentro desse universo dele. Então eles comentam, vamos dar uma pesquisadinha sobre Zelph no site oficial da igreja. Falou várias vezes em várias publicações, tanto na Ensign, né, que é a Liahona em inglês, e outras publicações da igreja mostram a história desse Zelph. Então, né, parece que sim, se tem algum membro da igreja que não acredita, esse negócio aí do Zelph não aconteceu, não, né, tá bem registrado. Então, parece que dá pra gente acreditar sim que essa história aí do acampamento de Sião, dele ter revelado as coisas sobre o Zelph, realmente aconteceu. Olha que eles dão umas informações interessantes. Tá falando aí que o local onde eles encontraram esse esqueleto hoje é uma propriedade privada, então não tem como você chegar lá e querer fazer um turismo. Fala também sobre essa marcha do acampamento de Sião. Então, ali na Liahona de abril de 1979, Stanley B. Kimball falou assim: em 1834, Joseph Smith recebeu uma revelação de Deus convocando uma milícia a ser criada em Kirtland, que então marcharia para o Missouri e resgataria Sião. Que interessante. Eu sei que aquela guerra Mormon ali no Missouri foi em 1838. Os Mormons já estavam no Missouri e estavam querendo voltar, por isso eles fizeram essa marcha para resgatar Sião? Será que eles já estavam antes de 38 lá e já tinham sido expulsos uma primeira vez? Cerca de 200 homens e várias mulheres e crianças se ofereceram como voluntários para se juntarem a esta milícia que ficou conhecida como o Acampamento de Sião. Daí eles contam, né, que 3 de junho de 34 eles encontraram aquele esqueleto. Mas eles falam ali, o próprio Smith não escreveu nada sobre o evento? Estranho. A gente viu que ele escreveu alguma coisa no diário dele. Enfim, vamos ver. Eles continuam dizendo assim, no entanto, 7 dos membros do acampamento de Sião que estavam com ele registraram ou relataram oralmente o que foi dito. Esses relatos declaravam que os ossos eram de Zelph, um general lamanita branco que era um homem justo. Aí eles citam a declaração de Heber C. Kimball, que a gente já leu aqui. Inclusive, essa declaração, a gente leu a parte que está escrita no Times and Seasons, em 1845. Mas está dizendo aqui que Heber C. Kimball registrou isso em 1841. Cara, isso ainda é 7 anos depois do acontecido, mas tá bom. Bom, um outro carinha aqui que ele relata essa história, que estava presente, era o Reuben McBride. Um outro cara chamado Moses Martin declarou assim, logo depois disso, né, que eles encontraram o esqueleto, Joseph teve uma visão e o Senhor mostrou-lhe que esse homem já foi um poderoso profeta e muitas outras coisas relacionadas a seus mortos. O outro cara que estava presente também era o Levi Hancock. Esse aí até citou o nome que Joseph falou, o nome da tribo dele, né, era o Onondagas. Bom, agora eu não tenho certeza se a igreja afirma que os relatos do Livro de Mormon aconteceram nas 3 Américas ou se foi só na Central. É porque essa teoria da geografia limitada, que a gente já citou, é levantada por alguns estudiosos mormons. Por quê? Para poder resolver alguns conflitos geográficos relatados no Livro de Mormon. Só que é aquele negócio que a gente já citou, né? Eles tentam cobrir a cabeça e descobrem o pé. Então, se você tenta resolver um conflito para sair da contradição, você entra numa outra contradição. Então, na verdade, eu não sei qual que é a descrição oficial da igreja, se foi nas 3 Américas ou só em uma, ou se a igreja não se manifesta sobre isso.
Mas aparentemente Joseph Smith ele considerava as 3 Américas. Então ele está confirmando aqui mesmo. Joseph não citou sobre esse evento dos Elf no diário pessoal dele, mas fica bem claro que ele considerava toda essa área que eles estavam viajando ali como uma terra que aconteceu as histórias do Livro de Mormon. Por exemplo, Joseph escreveu uma carta para Emma no dia seguinte, 4 de junho, né, relatando assim: toda a nossa jornada no meio de um grupo tão grande de homens socialmente honestos e sinceros, vagando pelas planícies dos Nefitas, reconta ocasionalmente a história do Livro de Mormon, percorrendo os montes daquele outrora amado povo do Senhor, pegando seus crânios e ossos como prova de sua autenticidade divina, e contemplando um país cuja fertilidade, esplendor e bondade são indescritíveis. Tudo serve para passar o tempo despercebido. Interessante. Cara, pra mim tá evidente que Joseph citou essa história dos Elf, né? Porque tem várias pessoas que registraram. Agora, por que Joseph ia receber uma revelação assim tão interessante, ia escrever pra mulher e só citar que encontraram uns crânios e ossos? Não contou a história dos Elf, nem em resumidinho? Tipo, nem no diário dele? O que será que aconteceu? Isso aí, ó, combina com aquela história da primeira visão, né, que não tinha registro. As coisas aconteceram, ele nunca registrou, nunca contou nada pra ninguém. E, de repente, anos depois, a gente tem uma história. Bom, eu discordo aqui quando o Joseph falou né, que eles encontram crânios e ossos e isso é uma prova da autenticidade divina do Livro de Mormon. Cara, se o pessoal chegou nas Américas e tinha índio morando, com certeza esses índios nasceram de outras pessoas que morreram e ia ter esqueleto ali. Os índios batalhavam entre eles, sim, não precisava do Livro de Mormon pra gente saber que sempre houveram batalhas entre as tribos. Então eu, particularmente, não consideraria isso como uma prova da autenticidade divina do Livro de Mormon. Mas eu imagino que sim, cara, e devia ser uma viagem muito empolgante pra você ter um membro da igreja, tá ali junto com o profeta, e ele tá ali, ó, descrevendo, ó, aqui morreu tal pessoa, esse aqui era um... Cara, deve ser muito interessante. Tô dando uma olhadinha aqui, umas informações interessantes também. Será que o Wilford Woodruff estava junto? Ele fez alguns relatos sobre essa questão dos Elf. Ele que cometeu um erro ali de falar que os Elf era conhecido do Monte Coomora até as Montanhas Rochosas. Sendo que parece que Joseph tinha dito que era do mar até as Montanhas Rochosas. Não acho que faça muita diferença. Mas um fato é que, cara, os Elf não é mencionado no Livro de Mormon. Se ele era um guerreiro top 10 ali, todo mundo conhecia ele, né, mencionado no Livro de Mormon, não foi. Mas olha que interessante, em 1842, 2 anos antes de Joseph falecer, o Willard Richards começou a fazer um compilado da história da igreja. Então ele estava, enfim, né, coletando as informações para poder escrever toda a trajetória dos santos, né? E quando ele foi falar sobre os Elf, ele riscou essas referências do Wilford Woodruff sobre, tipo, o Monte Coomora, e também a referência ali do Herbert C. Kimball, que falou da última grande batalha, que a gente já viu que esses dois realmente foi tipo um erro, que na verdade no original do que aconteceu não estava registrado isso aí. Ah, pronto, mas eu já vim aqui tirar uma dúvida. Eu estava em dúvida sobre a geografia do Livro de Mormon, qual que é a posição da igreja, né? Digitar a geografia do Livro de Mormon, o que a igreja fala? O Livro de Mormon inclui a história do povo antigo e tal, viveu nas Américas, babá. Então, em português está dizendo assim, alguns membros acreditam que a história descrita do Livro de Mormon ocorreu na América do Norte. Alguns membros acreditam que aconteceu na América Central e do Sul. Embora os membros da igreja continuem a debater essas teorias hoje, a única posição da igreja é que os acontecimentos que o Livro de Mormon descrevem ocorreram nas Américas Antigas. Ah, pronto, tá aí, ó, pra vocês. Quer mais uma evidência de que a igreja não é verdadeira? É esse fato aqui. Uma resposta muito evasiva sobre um acontecimento muito importante. Poxa, a igreja não tem profeta? O profeta não pode dizer aonde é que foi que aconteceu o Livro de Mormon nas Américas? Tá aí, ó, por isso que eu tava confuso sobre essa questão. Pensei, cara, o que a igreja acredita? O que a igreja fala sobre essa questão da geografia? Por isso que é tão confusa, porque simplesmente a igreja não diz nada. Não quer se manifestar porque a contradição é enorme, né? Se você acredita numa história, tem contradição. Se você acredita na outra história, tem contradição. Então o melhor que a igreja faz é não dizer nada. Daí no site eles citam algumas coisas que são evidentes da história da igreja. Por exemplo, eles falam, Joseph escreveu uma carta ali pra Emma sobre a viagem ali do acampamento de Sião e falou, a gente tá andando aqui pelos crânios e ossos, né, dos antigos habitantes das Américas que estão relatados no Livro de Mormon. Aí citaram também, em 1842, no Times and Seasons, Joseph Smith relatou que identificou nas ruínas ali no México que tinha algumas evidências da autenticidade do Livro de Mormon. Mas eles voltam a frisar ali, olha ali, ó. A igreja não toma posição sobre as localizações geográficas específicas dos acontecimentos do Livro de Mormon nas Américas Antigas. Especulações sobre a geografia do Livro de Mormon podem enganar em vez de iluminar.
Tal estudo pode ser uma distração de seu propósito divino. Ah, pessoal, por favor, se eu tivesse lido isso aqui antes no site da igreja, cara... Especulações sobre a geografia do livro de Mormon, ou seja, se você quiser estudar sobre o livro de Mormon e onde ele aconteceu, isso pode te enganar em vez de iluminar, ou seja, você tem que focar no estudo religioso do livro, não se importe com a questão geográfica. Não se importe se ele traz um monte de contradição. Foca no espiritual. Faz assim, então, igreja. Quer dar uma iluminação? Pede pro profeta dar uma descrição pra gente de onde que foi os lugares certinho. Não pode? É contra a regra? Será que Deus vai ficar ofendido? O site continua ali, ó. As pessoas podem ter suas opiniões próprias sobre a geografia do livro de Mormon e outros assuntos sobre os quais o Senhor não falou. No entanto, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos exortam os líderes e membros a não defenderem essas teorias pessoais em nenhum contexto. Todos devem se esforçar para evitar contendas sobre essas questões. Falando sobre a história e geografia do livro, o presidente Russell M. Nelson ensinou: por mais interessante que sejam tais assuntos, o estudo do livro de Mormon é mais recompensador quando focamos em seu principal propósito, prestar testemunho de Jesus Cristo. Comparados a isso, todos os demais são superficiais. Ou seja, resumindo o que a igreja está dizendo, realmente tem contradição no livro de Mormon, por isso a igreja não pode tomar um partido. Por mais que a igreja tenha 200 anos de estudo e de muitos membros, cara, historiadores inteligentes pra caramba, que analisaram toda essa história, eles não conseguiram chegar num consenso que a igreja possa adotar como versão oficial. E mesmo tendo um profeta revelador, em vez dele parar e falar, ó, aconteceu assim, assim, assado, e aqui, aqui, ali, ele fala, não foquem nisso, o foco é Jesus Cristo. Cara, como é que eu vou focar em Jesus Cristo quando o livro que tá falando, ele se contradiz em um monte de coisa? Eu quero entender. Porque senão fica muito difícil para eu considerar esse livro como verdadeiro. Se você estiver disposto a me explicar como que isso aconteceu e como que eu posso saber que esse livro, tem fundamento, por favor, me ajude. Agora falar que é para eu orar, focar no ensinamento espiritual e esquecer todas as contradições gritantes, não acho que tá certo isso aí não. Bom, voltando ali para a história dos Elf, teve um cara chamado Donald K. Cannon. Ele é do Departamento de História e Doutrina da Igreja, ali da BYU, e ele desenvolveu um estudo sobre essa questão aí dos Elf. Olha, ele já fala assim, ó, provavelmente a maioria dos membros da igreja não conhece o nome Zelph. No entanto, estudantes sérios da história da Igreja Sud e da geografia do livro de Mormon provavelmente conheçam o nome Zelph como o Lamanita branco, cujos restos mortais foram encontrados pelo acampamento de Sião enquanto viajavam pelo centro de Illinois. Olha aí, membronitas. Então é isso, ó. A maior parte dos membros da igreja não conhece. Quem conhece? Estudantes sérios da história da igreja. Aí, ó. Então agora você já pode dizer que você é um estudante sério da história da Igreja Sud. Aí ele comenta que a versão mais conhecida dessa história tá ali no History of the Church. Aí basicamente ele conta o que a gente já estudou aqui. Ah, essa tradução dele aqui tá um pouco melhor. Olha que deu pra entender melhor essa questão da perna do cara quebrado. O osso da coxa tava quebrado e tava dizendo ali, eu li, acho que era logo antes dele levar a flechada e morrer. Não, aqui tá dizendo que ele quebrou a perna com uma funda durante uma batalha anos antes da sua morte. Ah, então parece que ele participou em várias batalhas. Numa ele quebrou a perna e na outra ele levou a flechada e daí morreu. Nesse estudo aqui, ó, ele tá falando que a gente tem muita fonte histórica sobre isso. E o relato de quem? Ele cita ali o nome do pessoal. A gente já falou, né? Heber C. Kimball, o Levi Hancock, o Moses Martin, o Reuben McBride e os que a gente não citou ainda, o Wilford Woodruff, que tava em dúvida, então sim, ele tava entre as testemunhas, e o George Albert Smith. Então, 2 dos futuros profetas da igreja estavam ali presentes quando o Joseph citou essa história. Aí o estudo do cara é bem completo, na verdade, olha só, ele tá citando aqui todos os diários e tudo que foi registrado. Ele até comenta ali, ó, que o Wilford Woodruff, então, era dos 12 apóstolos. Tô dando uma lidinha pra ver se eu encontro alguma coisa diferente do que a gente já viu. Ele tá citando aqui que eram 3 homens que estavam cavando. Ele também dá o detalhe ali, quem pegou a flecha dentre os ossos era um cara chamado Milton Holmes, não tinha lido sobre esse cara ainda. Aí o Wilford Woodruff tá registrando também que ele visitou esse mesmo monte com o Jesse J. Smith. E ele escreve assim, ó, quem foram as outras pessoas que cavaram o monte e encontraram o corpo, não tenho certeza. Aí ele comenta isso, né, Joseph teve a visão, tal, do Lamanita branco, aí ele complementa, né, a maldição foi tirada dele, ou pelo menos em parte. Alguns dos seus ossos foram trazidos para o acampamento, o osso da coxa quebrado foi colocado em minha carroça e eu a carreguei para o Missouri. Aí ele comenta o que o Heber C. Kimball falou, também disse ali, ó, o diário do Heber C. Kimball tem grande e boa reputação. E os fatos são comprovados, né? Os fatos que ele registra geralmente são comprovados. Aí comenta que também tem o relato do George Albert Smith, que é bem semelhante também ao dos outros 2 aí que a gente já leu. Ele tinha servido como membro do Quórum dos 12 e depois como conselheiro na primeira presidência.
Agora, o relato mais detalhado desse acontecimento é o do Levi Hancock. Esse Levi Hancock era dos 70 na época. E também consideram o diário dele assim, uma fonte confiável dos eventos que aconteceram, que ele registrou. O Levi fala que ele não subiu o monte para ver o esqueleto, eles ficaram na parte de baixo, e daí só viu quando o pessoal chegou com os ossos, com a flecha quebrada, e daí ele disse o que Joseph Smith falou ali sobre aquilo. Ele relata que Joseph falou assim: agora eu lhe digo para que vocês entendam, esta terra era chamada Terra de Desolação, e Onendagus era o rei e um bom homem para esse povo. Neste monte ele enterrou seus mortos, e não cavou buracos como as pessoas fazem agora, mas eles trouxeram terra para lá e cobriram. Até você ver que eles levantaram 30 metros de altura. O último homem enterrado era o Zelf, e ele era um lamanita branco que lutou com o povo de Onendagus pela liberdade, quando ele era jovem. Ele era um grande guerreiro e teve a sua coxa quebrada, mas nunca foi consertada. Ela se uniu, como você vê ao lado, e ele lutou depois de ganhar força até perder todos os dentes da cabeça, exceto um. Quando o Senhor disse que ele já havia feito o suficiente e permitiu que ele fosse morto por aquela flecha que você tirou do seu peito. Essas palavras ele disse enquanto... Daí aqui volta o Levi Hancock a falar. Essas palavras ele disse enquanto o acampamento se movia. Pelo que eu soube, ele lhes contou algo sobre o monte e os fez ir ver por si mesmos. Lembrei-me então do que ele tinha dito alguns dias antes, enquanto passávamos por muitos montes em nosso caminho, que Joseph disse assim: existem corpos de homens ímpios que morreram e estão com raiva de nós. Se eles puderem tirar vantagem de nós, eles o farão, pois se vivermos, eles não terão esperança. Eu não conseguia compreender, mas supus que estava tudo bem. Aí, ó, então esse aí era o relato do Levi Hancock, membro dos 70. Cara, uma informação interessante que ele falou aqui é que eu já tinha lido isso em uma parte anterior, eu não tinha entendido direito, agora entendi. É porque eles estavam falando que foram os lamanitas que fizeram, os nefitas que fizeram aquele monte. Agora que eu entendi, é isso. Em vez de eles enterrarem, cavar um buraco e enterrar os mortos, eles foram levando terra e jogando por cima dos corpos, até fazer um monte de 30 metros. Cara, eu acho que eles iam levar o quê? Tipo, uns 50 anos pra levar terra pra fazer um monte de 30 metros? Muito estranhou nessa história, mas tá bom. E outra coisa que ele falou ali, ó, é que Joseph, no percurso do caminho, ele ficava falando, ó, aqui tem uns espíritos mal que estão odiando a gente. Aqui tem uns esqueletos da guerra lamanita e nefita. Ficava contando historinha no caminho. A outra coisa que a gente viu aqui, que ele chamou essa terra de desolação. Terra de desolação não tá escrito no livro de Mormon, acho que tá. Ó, dei uma pesquisadinha aqui na biblioteca da igreja, ó, Mormon, capítulo 4, versículo 1. Então aconteceu que no 363º ano, os nefitas saíram da terra de desolação e subiram com seus exércitos para atacar os lamanitas. Aí, ó, então mais uma informação. Então, realmente, aquela terra ali, Joseph estava dizendo que era terra de desolação, é uma terra que estava registrada no livro de Mormon. Aí, ó, Joseph dando mais contexto para a história dele. Aquele Moses Martin, vamos ver no relato dele se a gente acha alguma coisa interessante. Pior que tem alguma coisa interessante aqui, ó. Ele falou, ó, encontramos uns montes grandes, cheios de curiosidade. Escavamos o topo de um deles, com cerca de 60 centímetros, quando encontramos ossos de uma pessoa, um ser humano extraordinariamente grande, sendo que os ossos da coxa eram 5 centímetros mais longos do que os do profeta. Ele deve ter colocado o osso do cara do ladinho da perna dele, pra ver? Então falou, olha, maior do que o do profeta, que tem mais de 6 pés de altura. Cara, eles 6 pés, eu acho que eu tenho 6 pés, 1,82 m. Então ele tava dizendo ali, ó, que aquele esqueleto teria mais ou menos 8 ou 9 pés de altura. Obviamente os caras não eram arqueólogos nem nada, né? Eles estavam só ali no olho, batendo o olho e deduzindo. Assim descobrimos que esses montes eram depósitos de mortos, que sem dúvida morreram em grandes batalhas. Eles copiaram igual o cara escreveu no diário dele, ele escreveu civilização com S. Que tava falando ali, ó, eles encontraram grandes fortificações que denotam civilização e população inumerável. Então aquele Hancock era o cara que escreveu mais detalhes, esse Martin escreveu algumas coisas também diferentes, mas o relato do Reuben McBride, ele é importante porque ele foi escrito perto da hora do evento, né? Os outros caras escreveram depois, mas esse aí escreveu meio que na hora. Só que esse relato ele é meio confuso, talvez por isso que o pessoal não abordou muito ele. A gente tá vendo o estudo daquele Canon, é um estudo bem completo. Ele é da BYU, né, do Departamento de História da BYU, então provavelmente é apologético da igreja, e ele está abordando esse assunto porque ele quer tratar a questão da geografia do livro de Mormon. Então ele falou, ó, a gente cita isso aqui, tem o diário de um monte de cara que era, né, 70 apóstolos, citando que Joseph falou isso. Então o que a gente pode concluir sobre a geografia do livro de Mormon? Ele defende que a história do livro de Mormon aconteceu na América do Norte.
Sim, de acordo com essa história. E também a questão das placas de ouro estarem ali, né? Não foi dito que Moroni enterrou? Joseph Smith não encontrou por ali? Então, né, faz sentido que isso aconteceu na América do Norte. Mas tem muita informação que leva para a América Central e do Sul. A gente não vai estar abordando isso agora, que é a questão do episódio de hoje, é só para a gente conhecer essa história dos Elf e como ela está relacionada com essa contradição da geografia do Livro de Mórmon. Então aqui a gente mostrou os indícios de que sim, né, essa teoria de ter acontecido na América do Norte é bem forte. Mas vendo que tem contradições, informações que levam a gente a acreditar que pode ter acontecido só na América Central e do Sul, e vendo que a igreja não toma partido com medo de entrar na contradição, a gente já vê que essa história vai muito longe. Porque a gente aqui, né, é uma pessoa normal, um assalariado, tá trabalhando, não trabalha como historiador nem para BYU. Nosso contexto ele é bem pequeno. A gente vê que esses caras grandes, historiador da igreja, já entram numa contradição, numa batalha sobre essa questão. Imagina a gente que tem pouco contexto. E só antes de finalizar, dando uma olhadinha aqui na Fair Mormon, o site apologético da igreja, os caras são estudiosos, né? Eles tentam levantar essas questões. Eles não gostam de se comprometer, não. Eles não estão querendo, assim, dar uma posição definitiva dessa história de Zelph e sobre a questão da geografia do Livro de Mórmon. Eles tentam, assim, manter um espaço de manobra, para que eles possam, enfim, trabalhar em cima disso sem se comprometer. O que a Fair Mormon fala sobre isso? Portanto, não está claro exatamente o que Joseph disse. Muitos desses relatos datam de muitos anos após o evento ter acontecido e podem ter sido obscurecidos por ideias posteriores dos escritores. Joseph nunca teve a oportunidade de corrigir o que foi publicado sobre esse acontecimento porque ele foi morto antes da publicação acontecer. Não sei, cara. A publicação aconteceu em 42. Joseph morreu em 44. Eu acho que ele ficava meio que ciente das coisas que era falado sobre ele. Mas sim, eu concordo. Esses relatos aconteceram a maior parte bastante tempo depois do evento. Pode ser, eu posso até considerar que talvez tenha obscurecido, tenha sido dito coisa que não foi dito. Mas, cara, várias testemunhas relatarem e todas chegarem assim mais ou menos na mesma história, eu acho difícil essa história ter divergido tanto. Eles continuam ali. Os Lamanitas, quando Joseph citou os Lamanitas, ele poderia estar se referindo aos índios americanos nativos em geral. Ou, né, os personagens do Livro de Mórmon. Ou seja, a resposta está bem evasiva aqui. E eles finalizam dizendo assim, se queremos testar a confirmação do livro ser um registro antigo, então as opiniões de outras pessoas sobre seu conteúdo, e até mesmo de Joseph Smith, são de valor limitado. Cara, eu até concordaria aqui de outras pessoas, mas de Joseph Smith, cara, que era o profeta, vidente revelador, o que ele falava sobre o Livro de Mórmon poderia ter valor limitado, só se fosse conveniente. Bom, é isso, pessoal. A gente já abordou bem o assunto. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.